Poéticas dessa semana. Acompanhe. Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a gestão bem feita de São Paulo. Horríveis as cidades, vaidades e mais vaidades. Nada de asas, nada de poesia, nada de alegria. Pátria é a casa de migrações e do pão nosso onde Deus der. Ai, que preguiça! Com esta exclamação, Macunaíma, o herói de nossa gente, entrou para a literatura como um dos mais importantes e representativos personagens da cultura brasileira. O Poéticas de hoje apresenta Mário de Andrade, criador de Macunaíma. O autor foi um homem de vários talentos: poeta, romancista, musicólogo, folclorista e administrador cultural. Mário de Andrade escreveu obras-primas da literatura brasileira, e o Poéticas destaca sua viagem pela Amazônia em 1927, com uma estadia em Belém. Por esse mundo de águas, junho 1927. Manu. Estamos numa paradinha para cortar canarana da margem para os bois de nossos jantares. Amanhã se chega em Manaus e não sei que mais coisas bonitas enxergarei por este mundo de águas. Porém, me conquistar mesmo a ponto de ficar doendo no desejo, só Belém me conquistou assim. Meu único ideal de agora em diante é passar uns meses morando no grande hotel de Belém. O direito de sentar naquela terraça em frente das mangueiras tapando o Teatro da Paz. Sentar sem mais nada, chupitando um sorvete de cupuaçu, de açaí. Você que conhece mundo, conhece coisa melhor do que isso, Manu. São Paulo, século XIX. Neste cenário, nasceu Mário Raul de Moraes Andrade, em 9 de outubro de 1893. O pai, Carlos Augusto de Moraes Andrade, era rico e aristocrático, e o menino Mário teve uma educação privilegiada. A mãe, Maria Luísa de Leite Moraes Andrade, um abrigo fundamental até o fim da vida do escritor. Aos 11 anos, escreveu o primeiro poema, cantado com palavras inventadas. Já adolescente, é assíduo em concertos e conferências. Frequenta a Faculdade de Filosofia e Letras e o Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Irmãos, primos, sobrinhos e amigos. Com eles, Mário esquecia o jeito reservado. É só um jeito de corpo, não precisa ninguém me acompanhar. Eu sou 300, sou 350, mas um dia afinal eu toparei comigo. Tenhamos paciência, andorinhas curtas, só o esquecimento é que condensa, e então minha alma servirá de abrigo. Em 1917, publicou o livro Há uma gota de sangue em cada poema. Suas obras são referências para a literatura brasileira. Semana de Arte Moderna em São Paulo, 1922. Mário, articulador do movimento, publicou no mesmo ano Pauliceia Desvairada, marco do modernismo no Brasil. A Amazônia, a bordo de um navio de primeira classe, com uma parada obrigatória. Belém do Pará, paixão à primeira vista. Quando Belém principia diminuindo a vista larga, a boniteza surge outra vez. Chegamos lá antes da chuva, e o calor era tanto que vinha dos mercados um cheiro de carne seca. De tarde, depois da chuva, provamos o açaí. Depois visitamos a igreja famosa de Nazaré e a esplêndida catedral em frente ao arcebispado. Belém foi feita para mim e caibo nela que nem mão dentro da luva. Mário de Andrade, autor de obras eternas, traduziu em palavras a alma brasileira. Vejo uma trilha clara para o meu Brasil, apesar da dor. Vertigem visionária que não carece de seguidor. Eu sou um escritor difícil que há muita gente inquisila. Porém, essa culpa é fácil de se acabar de uma vez. É só tirar a cortina que entra a luz nesta escurez. Não vê que me lembrei que lá no norte
meu Deus, muito longe de mim, na escuridão ativa da noite. Brasil, mastigado na gostosura quente do amendoim, falado numa língua curumim, de palavras incertas no remeleixo. Um homem pálido magro de cabelo escorrendo nos olhos, depois de fazer uma pele com borracha do dia, faz pouco se deitou, está dormindo. Esse homem é brasileiro que nem eu. O Poéticas de hoje se volta inteiramente para uma das grandes revelações, uma das grandes marcantes presenças do modernismo brasileiro, ou da literatura brasileira, ou da literatura mundial, que é o Mário de Andrade. E quem está aqui para falar sobre o Mário de Andrade é um professor da casa, é o professor Paulo Nunes. Paulo, vamos falar sobre o Mário de Andrade? Descontraidamente, gostosamente, como ele gostava de escrever? Com todo prazer. Acho que não se pode pensar o Brasil, não só a literatura, mas não se pode pensar o Brasil sem a figura de Mário de Andrade. Para mim, Mário de Andrade é um dos maiores intelectuais brasileiros do século XX. E não se pode pensar em discutir cultura, discutir literatura, sem falar na figura que é o Mário de Andrade. E Paulo, como tu vês um Mário de Andrade pré-22, considerando que ele escreveu Há uma gota de sangue em cada poema em 1917, e o Mário pós Semana de Arte Moderna, 1922. E tu achas que houve realmente um corte na obra dele depois de 22? Acho que corte não houve, né? Acho que o Mário, antes de 22, é um homem, um intelectual, digamos, mais sereno, né? Que tinha uma aproximação com os chamados escritores mais tradicionais, a aproximação essa que ele resolve romper, digamos assim, porque mesmo quando ele vai se referir aos grandes poetas parnasianos, ele o faz com respeito e muito bem embasado. Agora, na medida em que ele se engaja no movimento de 22, nós vamos perceber que a irreverência, a agressividade são necessárias, naturalmente, por causa da circunstância ou das circunstâncias, né? Mas nós temos, sem dúvida nenhuma, um poeta que continua sendo equilibrado, que continua pensando, e, a meu ver, o que melhor pensou o modernismo, né? Ele dá realmente os direcionamentos ideológicos. A despeito de todo o louvor que se deve ao Oswald de Andrade, o Mário, para mim, é um escritor, um intelectual mais completo, né? Ele é o missivista, ele é o folclorista, ele é o professor de música, ele é o pianista, ele é o romancista, ele é o crítico, poeta, né? Ele é o crítico literário. Você está entendendo? Então, ele realmente é genial. Paulo, vamos abrir um espaçozinho para ouvir um pouquinho, ou para conhecer um pouquinho, para expor um pouquinho essa grande poética do Mário de Andrade? Ó suave paz, grandiosa e linda, chegai, ponte sobre os seus trágicos sucessos, dos infelizes que se degladiam, vossa varinha de condão, que tudo se apague, este ódio, esta cólera infinda, que fujam os maus ventos, que horas esfuziam, que vos ouça a voz e não um canhão. Ó suave paz, ó meiga paz. Olha só, primeira metade do século XX, o Mário de Andrade falando sobre a paz. E falando sobre a paz em termos que são necessários para nós hoje, em que nós estamos vivendo um momento em que talvez a paz seja a necessidade maior do nosso tempo, como foi também do tempo dele. Paulo, e sobre a Amazônia? 1927, a mítica viagem à Amazônia, né, ao Amazonas, né, ao Rio, pelo Rio, e 28, que foi o ano da primeira edição do Macunaíma. Que tal se nós falássemos sobre esse momento tão importante na vida literária dele e nossa? Sem dúvida, a viagem de Mário de Andrade ao litoral do Brasil, fazendo com que ele chegasse até aqui a Amazônia, é fundamental. É fundamental em dois sentidos. Primeiro porque
as referências recolhidas na região vão servir de base para que ele escreva a versão definitiva de Macunaíma. Você vê que em Macunaíma há referências de personagens reais, como as irmãs Louro Vieira, de Óbidos, por exemplo, exímias doceiras, que estão citadas, né? E as diversas apropriações criativas, a questão mítica, lendária, né? Que ele recria através de Macunaíma. Agora, sem dúvida, a viagem de Mário de Andrade à Amazônia em 27 insere Belém no contexto nacional. A partir de Mário de Andrade, Belém passa a ser uma das capitais mítico-literárias do Brasil. Ele vai escrever um livro sobre a viagem, né? Que escreve, é o Turista Aprendiz. O Turista Aprendiz. Há uma outra obra póstuma, que eu não recordo agora o nome, né? Mas você vai perceber também nas cartas a Manuel Bandeira, uma belíssima carta sobre Belém, que é a maior declaração de amor que se pode ter sobre uma cidade. Ele sai daqui chorando, né? Ele afirma. Exatamente. E o poema A Moda do Alegre Porto, que ele diz, não é Porto Alegre, é Belém no Pará. Né? E uma coisa interessante, Belém é o porto marca... do Ver-o-Peso? É, o Ver-o-Peso. E Belém marca de forma tão decisiva a existência de Mário de Andrade, que numa carta a Paulo Duarte ele diz, depois de Belém do Pará, a cidade que mais amo no mundo é Florença. Então eu até brinco, quer dizer, aquele amor profundo de Mário com São Paulo acaba tendo uma relação extraconjugal apaixonada com Belém. Né? Realmente a cidade de Belém passa a ser uma referência afetiva e uma referência cultural. E ele Hoje, esmiuça, quem quiser... né? Ele esmiuça Belém, né? Ele Exatamente. anda por Belém, ele conversa anda, com as pessoas. Ele conversa, ele toma mingau no Ver-o-Peso, ele conversa com os barraqueiros, ele vai ver as mulheres das ervas. Se delicia com as frutas, Se delicia, né? com as frutas. Então, veja, hoje o modernismo brasileiro, se ele não discutir esta presença de Belém, sobretudo considerando a estética da primeira geração, eu acho que é um modernismo capenga. Belém, a partir de Mário de Andrade, em 27, passa a ser, como eu disse, uma das capitais mítico-literárias do nosso modernismo. Paulo, vamos ouvir um trecho do Macunaíma, que é a Carta às Icamiabas. Tudo vai num descalabro sem comedimento. Estamos corroídos pelo morbo e pelos miriápodes. Em breve seremos novamente colônia da Inglaterra ou da América do Norte. Por isso, e para a eterna lembrança destes paulistas, que são a única gente útil do país e por isso chamados de locomotivas, nos demos ao trabalho de metrificarmos um dístico em que se encerram os segredos de tanta desgraça. Pouca saúde e muita saúva, os males do Brasil são. Bem, vocês viram, nós vimos, o Mário de Andrade, ele é um escritor que, no cenário todo da nossa literatura, ele realmente ascende como uma grande figura que soube imprimir a poesia e soube também imprimir a verdade. Agora, se vocês quiserem saber um pouquinho ou muito mais sobre ele, estão aí os livros dele, né, que vale a pena, né, ler. Né? Nós temos que ler o Mário, se nós quisermos compreender um pouco mais sobre a poesia, sobre o Brasil. Né? Eu recomendaria de imediato as poesias, né? Não é difícil encontrar. E para nós, paraense, né, para, digamos assim, alegrar o nosso ego, conhecer uma Belém de 1927 com o Turista Aprendiz. Né? Vale a pena mesmo conhecer o Mário de Andrade e conhecer essa grande poesia, essa grande verdade. A seguir, você vai conhecer quem pagou